Olá, gente. Bom dia. Então, fazer um vídeo aqui sobre um conteúdo, né, digamos assim, uma temática que é a gravitação universal, né? Então, esse vídeo ele vai se deter mais em comentar algo sobre o livro, porque a gente está utilizando muito o livro didático nessas atividades remotas, porque percebe-se que muitos estudantes não têm muito, talvez, acesso ou coisa do tipo aos meios, e o livro é algo que está lá presente, né? Já foi adquirido, está na escola, qualquer um pode chegar lá pegar o livro, qualquer estudante. Então a gente está trabalhando com o livro, tentando, e também por vários motivos, porque o livro ele tem várias coisas interessantes, ele tem imagens, você pode recorrer a qualquer momento, está ali à sua mão, não precisa da internet, não precisa. Também a questão da leitura, né? Ela é muito importante, percebe um déficit de leitura muito grande nos estudantes, então eu sempre trabalho com livro nesse sentido da leitura, né? Mesmo as nossas aulas normais, eu sempre tiro um momento para fazer alguma leitura, para exercitar essas coisas. Então, por vários motivos, estou utilizando o livro. E o conteúdo específico, que é a lei de Kepler, embora eu vá tratar delas agora aqui também, porque você pode não ter visto o vídeo, eu escolhi alguns vídeos de YouTube, né, e disponibilizo para vocês, de professores. Aqui eu não tenho um quadro, aqui eu não tenho uma luminosidade, um controle de ruído. Vocês estão vendo que deve ter algum ruído aí fora, eu não tenho como controlar isso. Não tem uma série de coisas que o pessoal que faz aulas no YouTube e tal, eles têm, né? Então eu disponibilizo um vídeo desse, ou alguns vídeos, depende às vezes tem um vídeo que já cobre o que você quer, né? Às vezes precisa mais de um. Mas eu também vou tratar um pouco do conteúdo aqui, porque você pode não ter visto o vídeo anterior, pode não ter entendido tanto, enfim. Mas eu vou mais aqui tratar de coisas específicas do livro, porque o vídeo que eu coloco para você é sobre o tema, mas não é sobre o livro, né? Não está contextualizado aqui ao livro. E também comentar sobre atividades que eu escolhi para você fazer, que estão presentes no livro e que, dentre as que estão presentes no livro, eu escolhi algumas que acho que são interessantes. Enfim, é mais um direcionamento, ou também um direcionamento sobre o que você irá fazer. Digamos assim, e tal, enfim. E com alguma outra coisa que também eu vejo pertinência. Então, no capítulo anterior, na discussão anterior, que a gente já fazia, percebeu que houve a passagem de um modelo em que a Terra era o centro do universo para um modelo em que o Sol passou a ser o centro do universo, né? Lembrando que o universo, para esse pessoal dessa época, e para ainda hoje questões mais limitadas, digamos assim, questões que não vai tratar fora do sistema solar, essas questões ainda são válidas. Elas são válidas quando se vai tratar essas, né, do sistema solar. Então, uma das coisas que fez com que Galileu fez várias contribuições para que o copernicanismo, né, para a ideia de Copérnico, de que o Sol era o centro do universo, vingasse, aliás. Como é que eu posso dizer? Se tornasse válida e o pessoal passasse a adotar esse paradigma, esse modelo, em detrimento daquele modelo que a Terra era o centro do universo. Então, uma das coisas que ele percebeu foi que Júpiter tinha luas, né? A gente diz isso, mas Júpiter não tem luas. Júpiter tem satélites artificiais semelhantes ao nosso, que é a Lua, né? Lua só existe uma.
mas a gente usa às vezes essa terminologia. Então, como o livro... Por que eu estou trazendo isso? Porque se Júpiter tem outros satélites, tem satélites também, então por que a Terra seria um planeta diferente, por assim dizer, dos demais e tal, né? Então isso, o livro trata aqui com problemáticas que ele traz logo de início, né? Problematizações. O que faz os planetas girarem em torno do Sol, por que a Lua gira em torno da Terra e não em torno do Sol, etc. Né? Questões para ir começando a colocar essas coisas, né? E, como eu já falei, o capítulo vai tratar das leis de Kepler e da lei de Newton. Então, as questões são essas, assim, como é que esses planetas giram em torno do outro? Então, Newton, ele no seu texto, onde ele vai tratar disso, ele deixa muito claro. Eu não estou aqui, eu acredito que, em parte, minha leitura disso é que ele, em parte, estava se dirigindo a Descartes, né? Quando ele diz, eu não vou explicar por que as coisas são assim. Que Descartes ele tem uma teoria mais geral dos turbilhões, menos matemática, mas mais geral, no sentido de que ele pretende explicar por que as coisas são daquela forma, e não simplesmente como elas são. Newton ele é mais matemático e ele vai dizer, não, eu não... Inclusive ele era uma pessoa muito ligada à questão, né, religiosa, no sentido de que ele acreditava em Deus, tal. Muitos acreditavam, muitos continuam acreditando, desses pensadores. E ele diz, isso eu deixo para Deus e tal, eu não quero entrar nisso. Eu quero dizer como é que os planetas se movimentam, né? Mas antes de Newton, né, que a gente vai tratar primeiro, a gente tem a lei de Kepler. Então, Kepler, ele observa, né, aqui ele tem uma figurinha bem interessante, né? Então, ele observa o movimento do planeta Marte, né? Então, ele observa do ano de 1580 até o ano de 1596 o movimento do planeta Marte. Por que o planeta Marte? Ora, se ele fosse observar outros planetas, ele morreria e não chegaria. Né? Ele observa um planeta próximo da Terra que tem uma condição de perceber o movimento de um ciclo, digamos assim. Então, essa figura ela é tirada de uma tese de doutorado do Itokasu, que ele estudou o livro Astronomia Nova na tese dele, que é uma das obras em que Kepler expõe suas teorias, suas ideias. Então, no Astronomia Nova, isso é um nome bem, né, já chama a nossa atenção, ele está dizendo uma nova astronomia, não uma astronomia geocêntrica, digamos assim. Né? Então, aqui você vê também os símbolos do zodíaco, porque Kepler ele era astrólogo também, ele era astrólogo, foi astrólogo real, etc. Então, ele embora astronomia e astrologia não sejam a mesma coisa, mas naquela época muitos astrônomos eram astrólogos também. Então, o que a gente tira dessa figura para entender os estudos de Kepler sobre isso? Então, como você percebe, há momentos em que eu tenho uma curvazinha dessa mais próxima da outra. E há momentos em que elas estão muito distantes, tá vendo? Então, Marte vai se movimentando, mas ele não vai se movimentando da mesma forma. Então, antes se acreditava que o movimento ele era circular. E um círculo, com relação ao centro, ele tem a mesma distância e, portanto, ele terá sempre o mesmo movimento. Né? Movimento. Então, se a Terra era o centro do universo, tudo girava ali em torno, né?
e o movimento era constante e o planeta estava sempre à mesma distância. Os outros corpos estavam sempre à mesma distância com relação à Terra. O que Kepler percebe, com relação a isso aqui, é que isso não é verdade. Marte tem épocas que ele gira mais rápido e tem épocas que ele gira mais devagar, percebe? Que eles estão mais distantes, é como se fosse mais lento o movimento. De repente ele gira mais rápido. Então, há uma anomalia, por assim dizer, ou seja, há uma diferença no movimento de Marte e que por aproximação, embora eu não consiga ver o mesmo movimento por outros planetas, porque tem planetas como a gente vai ver aqui, por exemplo, Netuno. Netuno, para ele dar uma volta em torno de si mesmo, uma volta completa, são 164 anos terrestres. Então, tem condições de a gente, em uma vida, observar isso. Urano, mesmo Urano, 84 anos. Então, não tem muito como a gente observar isso. Mas Marte tem, porque Marte, 1,88 anos terrestres. E deve ter outros motivos para ele ter escolhido Marte. Então, ele percebe que o movimento do planeta, digamos que aqui seja o Sol e que seja o planeta, então a lei dele, a primeira lei de Kepler é justamente essa, que as órbitas dos planetas são elípticas. O que é uma elipse? Elipse é um círculo, que a gente poderia dizer assim, para você entender. Um círculo não é um círculo achatado, óbvio. É uma outra figura, não é um círculo, mas é como se fosse uma figura ovalada assim, né? Não é um círculo como a gente, né, comumente conhece assim, algo, né? Não é. Então, a primeira lei do movimento planetário de Kepler é justamente essa. Primeira lei. Aqui está ao contrário, mas vai dar para você entender. E eu estou me reportando ao livro que você tem acesso. Então, o Sol é um dos... Então ele diz, todos os planetas efetuam órbitas elípticas em torno do Sol. O Sol ocupa um dos focos, porque como a elipse não é um círculo, ela tem dois focos. O círculo ele só tem um foco, né? Então o círculo ele só tem um foco, o centro dele, o foco dele, né? A elipse não, a elipse ela tem dois focos. 2, né? Para você lembrar disso, os jovens gostam de música, né? Dessas coisas. Os não jovens também, mas enfim. Você pode lembrar daquela música, né, que a Cássia Eller cantava, foi muito famosa, ela cantando, né? Como se existisse um segundo sol, um segundo foco, né? Então, a primeira lei é totalmente conceitual, assim, então é isso. Basicamente é só isso. Os planetas efetuam órbitas elípticas em torno do Sol, com o Sol em um dos focos. E aí o que é que acontece? Isso hoje a gente pode dizer, mas Kepler não tinha essa noção. Kepler não tinha noção de velocidade, né? Isso vai vir depois com as transformadas de Galileu. Ele não tinha a noção física, matemática de velocidade. Por incrível que a gente ache hoje, mas ele não tinha. Ele lidava muito com as coisas utilizando apenas geometria. Eu digo apenas no sentido, não tanto álgebra, mas geometria, né? Então, ele vai dizer isso. Mas hoje a gente pode entender que o planeta, quando está mais distante do Sol, ele se move mais devagar. Quando está mais perto do Sol, ele se move mais rápido. Então, ele faz um movimento. Então, se aqui fosse o Sol, o planeta faz um movimento assim, né? Quando ele está mais próximo do Sol, ele ganha o que a gente hoje conhece, depois de Galileu, etc., como aceleração, né? E quando ele está mais distante, ele está desacelerado. Bom, mas Kepler ele não tinha essa noção, como eu acabo de dizer. Ele explica isso utilizando a lei das áreas. Então ele vai dizer o seguinte, que a área como se fosse um raio vetor, entre o Sol e a órbita. Então, esse raio vetor, como se fosse uma caneta assim, ela varre essa área aqui, que eu rachurei aqui um pouquinho, né? Então,
essa área que esse raio vetor varreria desse lado, ela é sempre igual à área que ele varreria desse lado. Então aqui é mais alongado e mais fino aqui. Aqui é mais achatado e mais largo aqui. Então essas áreas são iguais, que é justamente a segunda lei de Kepler. O planeta varre áreas iguais em tempos iguais. O que ele quer dizer com isso? Que quando eu dividir a área 1 pelo tempo que ele gasta para varrer essa área 1, isso vai ser igual à área 2 dividido pelo tempo que ele gasta para fazer esse movimento aqui. Né? Então a área áreas iguais em tempos iguais. Né? É isso que ele está tratando. Se eu pegar o mesmo intervalo de tempo, aqui a área que ele varreu aqui é igual à área que ele varreu nesse outro intervalo aqui. Né? Então, calor não está de brincadeira. Se eu ligo o ventilador aqui, não dá certo. Essa é a lei de Kepler. Hoje, o que a gente entende com isso? Eu acabei de dizer. Né? Que a gente poderia enunciar, mas historicamente foi enunciado assim, e é assim que a gente ainda considera e estuda. Né? Mas trocando, como se diz em miúdos, o que isso quer dizer? Que quando ele está mais distante do Sol, ele se movimenta mais devagar. Quando ele está mais perto do Sol, ele se movimenta mais rápido. Mais distante, mais devagar, desacelerando e tal. Então é um movimento assim. Né? E a terceira lei de Kepler, qual é a terceira lei de Kepler? Que às vezes o pessoal até tem mais dificuldade. Kepler, que foi onde ele chegou, porque o que Kepler queria? Kepler, ele era uma figura muito... Ele estudava muitas coisas, tinha muitas referências, né? Então ele acreditava em uma concepção que não era simplesmente dele, de vários outros que já vieram antes, que o universo era musical, né? O universo era musical. Então ele, nos livros dele, inclusive, tem partituras musicais, porque acreditava que os planetas, ao girar em torno do Sol, emitiam uma sonoridade que tinham... Então, eram várias analogias que eles faziam, né? Sete planetas, 7 notas musicais, etc. Algo que hoje não daria para fazer. Né? Tem outros planetas, outros corpos, outras coisas. Mas, enfim, então ele achava que existia uma harmonia universal entre esses movimentos. E era isso que ele queria. E é com a terceira lei que ele chega a essa harmonia. Como assim? Ou seja, a terceira lei de Kepler diz o quê? Diz que para qualquer um dos planetas, se eu pegar o quadrado do período, que aqui está ao contrário, mas no livro está tranquilo. T aqui é tempo, período, né? Dividido pelo cubo do raio médio. O que é o raio médio? O raio médio é uma aproximação que ele faz de raio, porque a elipse não é um círculo, então não tem raio, né? Mas eu posso, com as medidas da elipse, criar um termo que ele chamou de raio médio. Então, para qualquer planeta, ó, planeta A, planeta B, planeta C, se eu dividir o tempo ao quadrado pelo cubo desse termo que ele chamou de raio médio, eu vou ter sempre o mesmo valor, que é aproximadamente 1. Então, se eu fizer isso para Urano, vai dar aproximadamente 1. Ou seja, o tempo que Urano gasta para dar uma volta em torno do Sol, dividido pelo cubo do raio médio da sua órbita, ao fazer isso, vai dar aproximadamente 1. Se eu fizer isso para Marte, é a mesma coisa. Se eu fizer isso para qualquer um, vai dar a mesma coisa. Então, essa é a terceira lei de Kepler. Então, essas leis de Kepler foram importantes por quê? Porque quebraram o dogma do círculo, né? Digamos assim, a ideia de que o círculo, o movimento era circular. Por vários motivos, que o círculo tinha a ideia de perfeição muito antiga e tal, não sei o quê. Uma ideia, uma questão do plano da ideia, né? E esse pessoal, com a ciência do século XV em diante, eles estão trazendo uma dimensão da experimentação. Né? O Galileu, por exemplo, ele criava algoritmos muito, muito excêntricos entre a pulsação do braço dele e os relógios das catedrais, se fala. Então ele estava sempre medindo coisas, comparando. Isso são as características desse novo conhecimento que está surgindo, né? Que alguns chamam de revolução científica e tal. Eu digo alguns porque essas discussões
elas não são... aliás, Revolução Copernicana, né? Uns chamam de Revolução Copernicana, outros chamam de Revolução Científica, né? Copérnico teve um ponto central nisso. Então, assim como Galileu olhou para a Lua e disse: a Lua tem manchas. Se a Lua tem manchas, ela não é perfeita. Se ela não é perfeita, eu não posso mais seguir essa ideia, né, aristotélico-geocêntrica de que existe um mundo perfeito da Lua para cima, existe um mundo imperfeito abaixo da Lua. Então, essas questões muito antigas. Então, isso vai gerar grandes complicações para esse pessoal, né? Galileu foi perseguido, tal, não sei o quê, Kepler também, né? E etc. Mas, então, com base nas observações, como eu mostrei para você, ó, que Kepler fez do planeta Marte, ele chega e outras coisas que ele pegou de Brahe, que era o seu professor, né? Depois que Brahe morreu, deixou os escritos de Tycho Brahe para Kepler. Brahe tinha um modelo, né? O Brahe tinha o seu próprio modelo de universo, né? Ou seja, como a gente acabou de dizer, o universo o universo era o sistema solar, né, naquela época. Então, aqui o modelo de Brahe, que é no capítulo anterior, lembra que a gente tratou? 254. Modelo de Brahe. Esse é um modelo que é um modelo híbrido, né, em que a Lua gira em torno da Terra, o Sol gira em torno da Terra e os planetas, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter, né, e Saturno giram em torno do Sol. Então esse conjunto do Sol com os planetas gira em torno da Terra, assim como a Lua também gira em torno da Terra. Então é um modelo híbrido. Então Tycho Brahe, ele foi o mestre de Kepler. Eles brigaram muito, na verdade, né, pelo que se diz. Eles eram duas figuras, sobretudo o Brahe, figura bem excêntrica, que inclusive tinha um nariz de metal, né? São as curiosidades aí. Mas, enfim, com base nesses estudos que Tycho Brahe fez durante toda a sua vida e não chegou a se debruçar tanto sobre ele, Kepler foi se debruçar sobre essas coisas e, com base nas suas próprias observações e nessas, ele conclui essas 3 leis do movimento planetário, né? Então, aqui na página 263, a gente tem uma curiosidade aqui que é a questão do movimento, informações sobre o movimento dos planetas. Então, vocês podem dar uma olhada, que eu recorri para mostrar a vocês essa questão do tempo. Então, tem várias outras informações aqui. Mas o mais importante é isso mesmo, né? Então, Marte, 1,8 anos terrestres para dar uma volta. Júpiter, 1,8. Aí tem várias outras informações. Por exemplo, Júpiter, ó, o número de satélites naturais. A Terra tem 1, né? A Lua. Marte tem 2 satélites naturais. Júpiter tem 62. Então é interessante que Júpiter, o senhor dos deuses para a mitologia, né, greco-romana, foi dado esse nome, planeta Júpiter. O pessoal não tinha essa noção, né, de que ele era talvez tão grande. Não, quando você olha, ele chama atenção, né? Mas 62 satélites naturais tem Júpiter, né? Saturno tem 61, Urano 27, Netuno 13, como se fosse 13 luas, né? Como a gente diz, mas não é lua, lua é nossa. Bom, o que mais? Newton e a consolidação do sistema heliocêntrico. Então, Newton ele já vem depois, e até o livro trata aqui, que às vezes as pessoas dizem assim, que Newton disse aquela frase, né? Se vi mais longe foi porque estava sob ombros de gigantes. Às vezes as pessoas acham que ele disse isso com relação a Kepler, né? A Galileu, mas segundo o livro aqui, que é o autor Pietro Colla, ele fala que ele teria se referido mais a Robert Hooke e a Descartes, né? Que ele estava tratando da luz, suas teorias da luz, quando ele falou essa frase. Então seria mais relacionado a esses outros pensadores. Mas enfim, ele veio depois e tinha conhecimento dessas teorias. E tinha conhecimento de muita coisa, né?
Então, beleza, Kepler descreve como é esses movimentos, mas ainda faltava algo assim, né? O que é que mantém eles nesse movimento? Então, Newton ele não vai tanto na questão, mas ele vai em um meio termo ali, né? Ele precisava dizer algo sobre o que mantém aqueles corpos daquele jeito, né? Então, ele recorre, segundo muitos historiadores da ciência, há uma ideia, porque é isso, a ciência ela não se processa, beleza, a partir de agora eu vou criar uma nova ciência, certo? Você vai criar uma nova ciência, como Kepler, a nova astronomia, etc. Como Bacon, novo organo, né? Que é uma referência ao livro de Aristóteles, os organismos. Mas você não vai criar ela do nada, você vai se reportar a coisas antigas. Então, por exemplo, essa teoria de Newton, de que matéria atrai matéria, da atração à distância, ela é muito antiga, ela remete a Empédocles, ela remete a outros, né? Ela é uma concepção, em alguma medida, que restabelece preceitos de outros conhecimentos. Como diria Gilberto Gil naquela música dele, né? Newton, como era um mágico, né? Conseguiu fazer essas coisas. Não é um mágico no sentido do ilusionismo, do truque, né? Mas da magia. Como assim magia, professor? Magia tem vários textos que mostram a relação da ciência com outros conhecimentos. Inclusive, eu trato disso em outros escritos aí. Então, a magia ajuda a ciência porque ela pega conhecimentos simbólicos, mas ela já tem também conhecimentos. Della Porta é uma pessoa muito importante nesse sentido, né, e vários outros estudiosos que vão juntar magia e arte da experimentação, como era conhecido a parte experimental da ciência que a gente considera hoje, né? Então, essa ideia de ação à distância, ela vem depois. Outras teorias, como a teoria de campo e outras teorias, vão tentando explicar as coisas se distanciando dessa noção, digamos. Mas Newton ele ainda tem essa noção de ação à distância, né? Então, matéria atrai matéria distante, né? Então, o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol. Isso mantém esse par, né? Esse jogo, digamos assim. Então, Newton chega a essa lei, né? A força que mantém os planetas unidos é proporcional, aí é que tem um G, que é a constante gravitacional do universo, né? Que ele chega através de muita matemática, mas o que é importante para a gente é que essa força de atração ela é proporcional às massas, M maiúsculo, a massa do corpo maior, no caso o Sol, digamos, a massa menor do corpo menor, no caso a Terra. E então é proporcional porque toda vida que você tem termos na mesma linha, força e massa estão na mesma linha, eu posso cobrir os dois, todos com esse lápis, aliás, né? Essa caneta, mantendo ela reta. Já não posso fazer isso entre distância e força, eu tenho que inclinar a caneta. Toda vida que eu preciso inclinar assim para deixar, isso é uma coisa que ajuda talvez a você entender. Elas são inversamente proporcionais. Se elas mantêm retas, ela é diretamente proporcional. Ou seja, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Toda vez que eu precisar inclinar para atingir os dois, para cobrir os dois, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se uma diminui, a outra aumenta. Se uma aumenta, a outra diminui. Então, a força, isso é uma coisa interessante para você entender. A força gravitacional ela é proporcional, ou seja, diretamente proporcional às massas, e inversamente proporcional não apenas à distância, mas ao quadrado da distância. Porque aqui está o contrário, mas aqui no livro você vai ver, né? Que é um D elevado ao quadrado. Tá certo? Aqui embaixo, D elevado ao quadrado. Então isso é fantástico. Ou seja, se eu dobro a distância, 2 ao quadrado, 4. A força cai por um fator 4. Fica 4 vezes menor. Por que cai? Por que diminui? Porque é inverso, né? Se a distância aumenta, a força diminui. Mas aumenta não é aumenta diretamente. Ou seja, se eu dobro a distância, eu dobro a força. Não, é o fator quadrado. Isso os estudantes ainda não observam. Então, e como as provas, os exames, eles vão naquilo que os estudantes não observam, né? Então, você tem muitos problemas ainda com relação a isso. O pessoal erra muito essas questõezinhas. Então, por exemplo, se a distância cai por um fator 3, ou seja, fica 1/3 do que era, fica 3 vezes menor,
3 ao quadrado, 9. Então, a distância ficou 3 vezes menor, a força ficará 9 vezes maior. Porque são duas coisas que você tem que estar atento, né? Primeiro, a relação de inversão da proporcionalidade. Quando esse aumenta, esse diminui. Quando esse diminui, esse aumenta. E essa relação não é por um fator simples. Ou seja, não é se um aumenta 2 vezes, a outra diminui 2 vezes. Não. É por um fator quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16 e por aí vai. Certo? Então, basicamente, sobre a lei de Newton, no livro de estudo da gente do ensino médio, é isso. E aí o livro trata também da questão, no tópico por dentro do conceito, ele trata da questão da teoria das marés, né? Como que as marés dependem da Lua, né? Então, o fenômeno de marés depende da Lua. Quando a Lua está aqui, as marés tendem a acompanhar a Lua. Quando a Lua está aqui agora, as marés tendem a acompanhar a Lua. Então, esse é um fenômeno que a gente observa aqui, né, nas cidades praeiras, né? E que as pessoas, inclusive, planejam seus acontecimentos, seus dias, suas atividades, às vezes com vistas à maré, né? Porque se a maré está alta é uma coisa, se a maré está baixa, os pescadores têm muito conhecimento sobre isso, etc. E aí uma curiosidade interessante que é o seguinte, Galileu ele se furtou a tratar dessa questão das marés, assim. Embora ele porque a Lua sempre continua tendo uma série de simbologias sobre ela, né, de reportar muitas outras coisas da cultura, e etc. Então, Galileu ele viu as manchas na Lua, tem figuras de Lua, ele pintou a Lua, ele tem muita relação com a Lua. Mas, sobre essa questão das marés, ele poderia ter aprofundado mais, ele se deteve nessa questão, né? É o que se percebe quando se estuda a história da ciência. Bom, e aí, para a gente já ir caminhando para a finalização, então tem atividades que eu passei para vocês que são questão de resumo, tem mapas conceituais, tem outras coisas, né, que a gente explicou e tentou que vocês mobilizassem. Essa de agora eu vou focar, assim como outras também, porque é importante por vários motivos, né, na questão das atividades matemáticas e tal, de essas relações de proporcionalidade que eu acabei de explicar. Porque matemática, os estudantes às vezes acham que é uma coisa chata, uma coisa não sei o que, mas não é. Matemática é uma coisa extremamente importante que está em tudo, né? Matemática é simetria, é você perceber isso. Quando um acontece com um, o que acontece com o outro. Isso é matemática, né? E você está fazendo isso todo dia, às vezes você nem percebe, né? Então, o que a gente busca fazer é que o estudante veja a matemática como algo assim, não como algo apenas chato, não sei o que, difícil, abstrato, está fora do... Não está. Então, como atividades, né, que eu encaminho para vocês, primeiro, você vê os exercícios resolvidos, que estão aqui na página 264 e 268, né? Então, tem os 264 sobre a lei de Kepler, a 268 sobre a gravitação universal de Newton, né? E que você, após ver esses exercícios resolvidos, faça os exercícios propostos, né? Os que não estão resolvidos, né? Então, rapidamente aqui, ó, por exemplo, esse exercício resolvido da página 264, como eu já disse, é sobre a lei de Kepler. Então, ele vai... O que é que você teria que entender, tem que entender num exercício resolvido desse? Ele trata da lei das áreas, ou seja, a área percorrida pelo vetor posição da Terra em torno do Sol é tal. Sim, outra coisa interessante a destacar, que você vai ver muitas aqui coisas com potência de 10. Por exemplo, nessa aqui, você vai ver logo uma potência que é assim, 10 elevado a 14. Né? 10 elevado a 14. Potência de 10 quer dizer o quê? O que quer dizer 10 elevado a 14? É 10 vezes 10, 14 vezes. Então dá um número que é 1, 14 zeros. Né? Ou seja, quando você vai tratar de questões do universo, os números são enormes. Assim, quando você vai tratar de questões microscópicas, atômicas, os números são muito pequenos. Então, aqui já seria negativo. 10 a menos 14, por exemplo, o que seria? Seria 0,
13 zeros e um lá atrás. Ou seja, 1 dividido por 10 elevado a 14. Ou seja, 1 dividido por 1 e 14 zeros. É o que é 10 a menos 14. Né? E 10 a 14, como eu estou dizendo, é 10 vezes 10, 14 vezes. Então dá um número muito grande. Então você vai se deparar com isso. Mas nos Enems, nas coisas da vida, você também se depara com isso. Então é importante você ter uma noção disso. Né? Mas o que é mais importante, na verdade, é você entender a relação de proporcionalidade. Então, por exemplo, determine a área transcorrida pelo vetor posição em um mês. Né? Então, em um mês, qual é a área? Se a área da Terra é esse, qual será a área? A área percorrida pelo vetor posição da Terra em torno do Sol é tal. Durante um ano, pelo vetor posição em um mês. Então, você vai determinar qual como as áreas são diretamente proporcionais, né, ao tempo gasto, então não tem grande dificuldade nisso aqui. Né? O outro exercício resolvido diz o seguinte: a Terra demora, repito, esses estão resolvidos, você vai entender para depois fazer demais. A Terra demora 360 dias para completar uma volta em torno do Sol. Mercúrio fica 2,5 vezes mais próximo do Sol do que a Terra. Quantos dias? Né? Então, aqui já vai usar a terceira lei, né? Que é essa aqui, dos períodos. Né? Então, está tudo resolvido aqui, você só vai ver, entender, estudar, né? Perceber e o que é interessante é que, ao final, ele diz, portanto, Mercúrio demora cerca de 3 meses terrestres para completar uma volta em torno do Sol. Isso é importantíssimo, porque, às vezes, o estudante ele faz um cálculo, ele faz um negócio, mas ele não entende o que é o cálculo. Eu acho que por isso que o pessoal também não gosta muito dessa física mais matemática e da matemática, né? Porque, às vezes, ele não entende o que é o cálculo, né? Mas o cálculo ele existe para chegar a uma resposta. É a resposta que importa. Não no sentido do número lá, tá, pronto, cheguei. Não. O que é que quer dizer aquilo? Né? Então, se ele chega no final das contas aqui que você vai ver estudando, a 92,33 dias, o que é que isso quer nos dizer? Quer dizer que Mercúrio demora cerca de 3 meses, né? Mais de 3 meses, se você considera 31 dias, né? Cerca de 3 meses terrestres para completar uma volta em torno do Sol. Né? Então, isso é que todo o trabalho que você fez em matemática é para chegar a essa informação. E se você chegar ao número 92,33 e fica nele, também não aborda o número, não questiona o número, não busca entender o que é aquele número, o número pelo número, por assim dizer, nesse sentido, não vai lhe dar tanta informação. Você tem que entender o número. Tem que entender a sua resposta final. Isso é que é aprendizagem. Isso é que é você ter entendido. Então, na mesma página, na 264, os exercícios que eu escolho para serem feitos, que eu acho mais interessante, por vários motivos. Tem uns aqui que são muito complicados, aí não vai gerar tanto pode gerar mais complicação do que talvez. Enfim, pela questão de tempo, etc., eu escolhi o 2, o 4 e o 5. Né? Então, vou colocar. Isso está colocado no Sigeduc, direitinho, lá na aula daquele dia, estava colocando 2, 4, 5, da página 264. Que eu não vou ler aqui por uma questão de tempo, o vídeo já está estourando aqui o tempo. E na página 268, isso já sobre outro assunto, que é a lei de Newton. Aliás, a lei da gravitação universal de Newton. Já vai ser outra questão, né? Ou seja, vai retratar essa lei aqui. Né? Tudo isso visando que você perceba relações, que você perceba coisas e aprenda melhor essas coisas, digamos assim. Né? Então, tem os exercícios resolvidos, igual o outro que eu acabei de falar. Então, por exemplo, aqui tem o exercício resolvido número 1. Determine a intensidade da força com que o Sol atrai a Terra e da força com que a Terra atrai o Sol. Né? Então,
Aí você tem os valores aqui. São valores grandes, né? Tem unidades, também tem coisas, você vai ter que perceber isso, né? Ou seja, a constante gravitacional, ela é sempre esse valor, 6,7 vezes 10 a menos 11. Isso você pode até memorizar já. Esse G, dessa expressão GMM, né? F igual a GMM dividido por D ao quadrado. Esse G ele é sempre 6,7 vezes 10 a menos 11. Aí, qual é a unidade dele? Ora, se a força está em Newton, se a massa é em quilograma, e a distância é em metro, então isso gera que a unidade dele é Newton metro ao quadrado por quilograma ao quadrado. Né? Mas, essa questão da unidade a gente depois pode até discutir com mais detido, porque esse vídeo já está estourando aqui o tempo. Então, se você entende como é que ele fez no exercício resolvido para determinar a intensidade da força com que o Sol atrai a Terra e a força com que a Terra atrai o Sol, que já pode adiantar que é a mesma, né? Então, esse par de ação e reação é sempre o mesmo, só que com sentido contrário, né? Então, a força com que a Terra atrai o Sol é a mesma que o Sol atrai a Terra. Porque se fosse maior, um cairia para perto do outro. Entendeu a lógica da coisa? Então, se a força com que o Sol atrai a Terra fosse maior do que a Terra atrai o Sol, a Terra cairia para o lado do Sol. E não acontece, eles mantêm unidos. Né? Então, ao saber disso, você terá condições de fazer dos exercícios propostos da página 268, ou seja, daqueles que não estão resolvidos, eu escolhi apenas o 2, ele já é o suficiente para a gente entender essa coisa aqui, que é a relação entre com que intensidade a Terra atrai a Lua. Né? Se você entendeu como é que faz entre Terra e Sol, você vai ter condições de fazer, não é a mesma coisa, mas é semelhante, a intensidade com que a Terra atrai a Lua. Né? E é isso. Outra coisa que é bem interessante que esse exercício revisa, que os estudantes têm muita dificuldade, porque a gente escolhe um exercício assim também para ver o que é que ele vai mobilizar no estudante, de conhecimento, de coisas que às vezes o estudante precisa e que ele não tem. O estudante às vezes tem dificuldade com a divisão de fração, né? Ou seja, quando você divide duas frações, você mantém a primeira e inverte a segunda, multiplica pelo inverso da segunda, né? Coisas assim que os estudantes têm dificuldade ainda bastante em matemática, né? Então, gente, é isso. Com isso, repito, tem um vídeo de um professor, vídeos do YouTube, que ele está explicando também isso aqui, tudo direitinho. Eu dei uma explicada também, basicamente expliquei de novo, né? Porque pode ser não ver aquele vídeo, então você vê esse já mata os dois, digamos. Mas o vídeo está lá, e com quadro, com outros recursos que ele tem lá. Mas aí eu dei uma passada basicamente de novo sobre essas temáticas e expliquei essa questão dos exercícios sucintamente. Então, os canais de comunicação são esses que eu já disponibilizo no SIGEDUC. E é isso. Bom dia e vamos fazer essas atividades e continuar. Não está fácil para ninguém, está muito complicado tudo isso, mas a gente tem que tentar entender algumas coisas sobre física, sobre ciência, sobre essas temáticas todas que vocês nas outras disciplinas também estão interagindo, não é isso? Não podemos parar totalmente. Embora é uma outra sistemática, uma outra forma de interação, mas é isso. Beleza? Então, bom dia e êxito aí nos